As areias do Egito carregam algumas das histórias mais interessantes da história humana. A civilização que detém o recorde da cultura mais duradoura de todos os tempos é lar de muitos mistérios fascinantes que ainda estamos por descobrir, e talvez nunca o façamos. De quem é o rosto representado na cabeça da poderosa Grande Esfinge? O que o faraó Quéops escondeu em sua grande pirâmide que talvez nunca encontremos? Quem eram os misteriosos piratas antigos do Mediterrâneo? Bem-vindo ao Arquivo Curiosidades, e hoje vamos lançar luz sobre alguns dos mistérios mais importantes do Antigo Egito e descobrir suas histórias desconhecidas. Sua descrição é aconselhada para este vídeo, pois algumas partes podem ser ofensivas ou perturbadoras. Nós, os criadores deste vídeo, de forma alguma apoiamos ou endossamos as ações dos assuntos apresentados. As imensas pirâmides do Antigo Egito são um elemento integral de seu legado e outro enigma que os egiptólogos ainda não resolveram completamente. A arquitetura apresenta uma pergunta urgente e desconcertante. Como uma civilização antiga conseguiu transportar as gigantescas pedras pesadas necessárias para construir essas enormes megaestruturas sem nenhum equipamento moderno? Certos historiadores acreditam que era a areia molhada que tornava essa ambição extraordinária possível. De acordo com alguns egiptólogos, o que na areia do deserto egípcio pode reduzir significativamente o atrito e diminuir pela metade o número de pessoas necessárias para puxar um trenó. Isso é meio corroborado por uma pintura mural antiga que retrata egípcios molhando a areia enquanto puxam um trenó com uma estátua gigante. Mas as perguntas sobre as pirâmides do Antigo Egito vão além de como elas foram construídas. Há também curiosidade sobre o que elas estão escondendo. A maior pirâmide do Egito foi construída quase 4,5 milênios atrás para Quéops. Apesar de sua imensa altura de quase 500 pés e de ser composta por mais de 2,3 milhões de pedras, parece haver apenas 3 câmaras em seu interior. Isso parece ser um espaço desperdiçado, não é mesmo? No entanto, em 2015, um escaneamento térmico foi realizado na Grande Pirâmide de Gizé, revelando anomalias térmicas na estrutura. Outro escaneamento em 2017 descobriu sinais de que pode haver uma grande câmara oculta, tão grande quanto a maior sala de toda a pirâmide. Curiosamente, de acordo com essas descobertas, os antigos egípcios deliberadamente construíram essas câmaras ocultas para serem completamente inacessíveis. Essas câmaras não possuem passagens ou corredores que as conectem ao restante do interior. A teoria é que essas câmaras foram construídas e objetos de valor foram armazenados nelas enquanto a pirâmide ainda estava sendo construída, e depois foram seladas. Ninguém no mundo contemporâneo teve permissão para espiar essas câmaras de segredos. Certamente, Quéops não queria que ninguém visse o conteúdo delas. Talvez sejam registros de seu histórico de navegação. Quem sabe o que é histórico de navegação? A Grande Esfinge de Gizé é talvez a escultura mais misteriosa que sobreviveu dos tempos antigos. Ainda estamos especulando sobre sua idade, propósito, como foi construída, se contém alguma câmara oculta, qual era seu papel na religião e sociedade egípcias, e por que está ao lado das pirâmides. Localizadas no Planalto de Gizé, as esculturas foram posicionadas de frente para o sol nascente por uma razão. O nome que esfinge foi cunhado pelos antigos gregos que a viram pela primeira vez séculos após ter sido esculpida. Para colocar sua experiência em perspectiva, não é diferente de nós olharmos para as estátuas dos imperadores romanos hoje pela primeira vez. O nome mais antigo conhecido da estátua é Ormíquea, que significa Horácio do Horizonte. Isso faz com que a estátua seja nomeada após seu deus do céu, Horácio. Então isso significa que o rosto da estátua é do deus Horácio? Infelizmente, não, e é por isso que essa estátua é um enigma para todos os egiptólogos e arqueólogos. Com base em evidências tangíveis disponíveis, o consenso entre os egiptólogos é que o rosto da Grande Esfinge pertence a Quéfren ou Quéfren, que foi um faraó da quarta dinastia. Isso significaria que muito provavelmente ele foi quem encomendou a escultura da criatura mítica também. Infelizmente, não há evidências que confirmem isso. Não há inscrições encontradas na história egípcia que possam conectar a Grande Esfinge a Quéfren.
Mas espere, fica ainda mais intrigante. De fato, a esfinge, ou Ormaque, não tem menção alguma de sua construção em qualquer lugar que saibamos. Além disso, de acordo com um especialista em identificação que investigou as imagens da esfinge em 1996, eles concluíram que o rosto da grande esfinge não combina com Khephren. Curiosamente, sua análise sugeriu que a grande esfinge se assemelha muito mais ao irmão mais velho de Khephren, Gedefra. O autor Johnny Anthony West foi o primeiro a perceber algo peculiar sobre a grande esfinge que não combina com outras estruturas no Planalto de Gizé. Os padrões de erosão na esfinge são consistentes com erosão causada pela água, e não pela ação do vento e da areia, como deveria ser. Isso está confundindo os arqueólogos, porque embora o Egito seja uma terra árida hoje, quase 10.000 anos atrás, a terra tinha chuva abundante e vegetação. Isso significa que a grande esfinge teria uma idade entre 7 e 10.000 anos, mas os egiptólogos não concordam. Eles descartaram a teoria de West, apontando que as fortes tempestades de chuva que antes ocorriam sobre o Egito haviam parado muito antes da construção da esfinge. Além disso, não foram encontrados outros sinais de erosão causada pela água no Planalto de Gizé para validar a teoria de West. Similarmente a West, outro autor, Robert Beval, tentou datar a grande esfinge com base em sua teoria de que a esfinge, as 3 pirâmides de Gizé e o rio Nilo criavam algum tipo de mapa astronômico ligado à constelação de Órion. De acordo com essa teoria, a esfinge data de cerca de 10.500 a.C., o que também é contestado compreensivelmente entre os egiptólogos. A maior peculiaridade da escultura é que sua cabeça é desproporcional ao corpo, e os egiptólogos acreditam que a razão para isso detém a chave para datar a grande esfinge. Teoriza-se que a cabeça da escultura pode ter sido esculpida várias vezes por diferentes faraós do Reino Antigo. Também é possível que a cabeça original pudesse ser não humana, talvez de um carneiro ou falcão. Se de alguma forma pudéssemos recriar a estrutura original, talvez pudéssemos datar essa incrível estrutura com precisão. Textos e inscrições antigos egípcios escritos no início da Idade do Bronze, no século 13 a.C., mencionam ocasionalmente uma misteriosa força naval que desafiou a integridade do Antigo Egito. Durante o século 13 a.C. e 12 a.C., os chamados povos do mar foram a dor de cabeça de todos na costa leste do mar Mediterrâneo e intimidaram as cidades dos hititas, Levante e Antigo Egito. Alguns historiadores também consideram esses navegadores errantes como a causa do colapso da Idade do Bronze. Mas quem eram exatamente esses piratas do Mediterrâneo? De acordo com todas as fontes antigas sobreviventes, o Antigo Egito foi o local onde os povos do mar participaram de suas batalhas mais conhecidas. Eles eram frequentemente inimigos, às vezes aliados e até mesmo contratados como mercenários pelos egípcios em algumas ocasiões. Estranhamente, embora as inscrições de Ramsés II retratem vitórias rápidas e decisivas contra os povos do mar, eles ainda eram uma dor de cabeça para o governo egípcio durante o reinado de Marita, filho de Ramsés II. Com base nos documentos fornecidos por Ramsés II e seu filho, os historiadores acreditam que os povos do mar sempre atacavam do norte. Eles também mencionam nomes de cidades dos povos do mar, Trei, Equis, Luca e Shirdon. O relato de Ramsés III culpa os povos do mar pela queda dos hititas. Apesar da taxa pesada no tesouro egípcio, Ramsés III conseguiu derrotar os povos do mar de uma vez por todas, em Zóis. Em 1178 a.C., Ramsés III os derrotou definitivamente em Zóis, e essa batalha foi o fim dos povos do mar. Eles desapareceram do registro histórico depois disso. Apesar da importância da Terra Santa de Punt na religião egípcia, há uma séria falta de descrição ou indicações de onde ela estava localizada. A única ajuda fornecida pelos antigos textos egípcios é que Punt estava em algum lugar ao sul e leste do Egito, e era acessível por mar e terra. O problema é que essa descrição é bastante vaga e não reduz a possível localização a qualquer lugar na Península Arábica, nordeste da Somália, sul do Sudão, Etiópia ou Eritreia. A terra de Punt tem um lugar importante na história, religião, mitologia e cultura do Antigo Egito.
A escrita egípcia sugere que Punt era um local rico que prosperou entre 2450 a.C. e 1155 a.C. Parece que pessoas da famosa civilização iam a Punt quando buscavam ouro, especiarias aromáticas, madeira de ébano, árvores de ébano, marfim, animais selvagens e escravos. Uma das referências mais proeminentes à esquiva Terra Santa é um relevo no Templo de Atarbus que retrata Punt como uma terra exuberante e tropical. Outra representação importante está em Deir al-Bahri, onde o relevo retrata os resultados de uma misteriosa expedição ultramarina liderada pela rainha Hatshepsut. Essa imagem, conhecida como Pórtico de Punt, apresenta 5 navios transportando 210 homens, carregados de ouro, árvores e animais exóticos como leopardos, macacos e girafas. Curiosamente, todos esses animais são encontrados em toda a África. Em 2020, Nathaniel Domini, primatólogo e professor de antropologia no Dartmouth College em New Hampshire, descobriu algo estranho sobre o Antigo Egito que poderia ser a resposta para a localização de Punt. Segundo ele, babuínos, animais frequentemente usados por guardas egípcios antigos para trabalho policial, não são nativos do Egito. Os pesquisadores descobriram que os babuínos do Novo Reino provavelmente nasceram fora do Egito. Sua origem poderia estar na região que corresponde à Eritreia, Etiópia e Somália modernas, nenhuma das quais faz fronteira com o Egito. Este estudo utilizou babuínos mumificados encontrados em templos e necrópolis do Antigo Egito para encontrar sua verdadeira casa. Com base na pesquisa de Domini, Punt deve ter existido na região sul do Mar Vermelho, muito provavelmente na costa da Eritreia e Somalilândia. Esses são apenas alguns dos mistérios que envolvem o Antigo Egito. A terra dos faraós continua a nos surpreender com suas histórias e segredos não resolvidos. Enquanto os arqueólogos continuam a escavar e estudar, podemos esperar que mais informações sejam reveladas, mas o Egito sempre terá uma camada de mistério e fascinação que nunca desaparecerá completamente. E assim, desvendamos alguns dos mistérios mais fascinantes do Antigo Egito. Desde as imponentes pirâmides até a enigmática esfinge e os intrigantes povos do mar, a história dessa civilização continua a nos envolver em um véu de mistério e fascínio. Espero que você tenha aproveitado essa jornada de descoberta e que tenha sido inspirado a explorar ainda mais os segredos desse incrível período da história humana. Obrigado por assistir ao nosso vídeo no canal Arquivo Curiosidades. Não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima aventura histórica. Tchau!